continuando aqui nas 15 coisas que as pessoas pobres fazem e as pessoas ricas não fazem. Hoje a gente vai falar sobre mais 5. Ontem eu falei sobre 5 e hoje mais 5. Eu sou Diego Amazonas Filho, cofundador da Simples. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. E aí, sempre lembrando, seria algo em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo, obviamente, das nossas raízes que a gente chama, né? São os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. São 5 aí as nossas raízes que a gente segue aqui, Skin in the Game total, aqui nesse plano 5. Eu estou aqui com você há 365 dias, já vamos chegar no 100º, mas ainda tem muito tempo aí para você também botar em prática o seu plano 5. Não adianta ficar aí só no plano, né? Tem que executar o plano, e eu estou aqui exatamente para te ajudar. E como a gente sempre fala, a gente foca também na parte de desenvolvimento do investidor, mas também da mentalidade do investidor. A gente está falando exatamente sobre essas 15 coisas que as pessoas pobres fazem e as pessoas ricas não fazem. Então vamos lá no vídeo. E aí, sempre fazendo o disclaimer aqui, quando a gente está falando aqui das pessoas pobres, a gente está falando de casos que não são aquelas especificidades que a gente encontra na vida, né? Principalmente aqui no Brasil. São realmente pessoas pobres com situações de vulnerabilidade. Não é esse caso. Eu poderia, inclusive, classificar que seriam pessoas pobres aquelas que ganham um salário mínimo ou mais, e aí vamos colocar o teto do Supremo aí, em torno de 35 mil, né? Então vamos colocar aí que ganha entre 1.000 até 35 mil reais em renda individual, tá? Então seria essa nossa classificação aqui, que entraria nesse nível aqui de pessoas pobres. Né? Diga, o cara lá do Supremo ganha 35 mil e é pobre. Não sei como é a vida econômica dele, né? A vida financeira. Mas o que eu posso dizer é, se a pessoa ganha 35 mil e gasta 35 mil, ou pior, se ela gasta 40 mil reais por mês, ela é pobre. Então, se ela perde aquela renda, já era para ela. Então, a gente está falando dessa situação. Mas também, principalmente, né? Eu vim de uma família bem humilde, não era aquela pobreza extrema, mas a gente era de classe média baixa. Hoje a gente tem uma vida realmente muito melhor do que aquela vida que a gente vivia anteriormente. E possivelmente você pode estar numa situação também que nesse momento não é aquela que você sonha. Então você mira de repente uma situação, uma liberdade financeira muito maior. Assim como também eu também estou sempre em desenvolvimento. Eu nunca vou parar. Autodesenvolvimento tanto técnico quanto financeiro e pessoal também, a gente poderia dizer. Então vamos lá nas 5 coisas que as pessoas pobres fazem e os ricos não fazem. Lembrando que são 15 no total, hoje a gente está falando mais 5. Vamos lá. Essas próximas 5 coisas, ontem a gente falou 5, né? Amanhã a gente vai falar mais 5. E essas de hoje, né, são um pouco polêmicas, tá? Então não vão levar para o lado pessoal ou tentar levar para coisa mais específica. Como eu falei, há situações em que pessoas vivem em situações de vulnerabilidade, que não é esse caso que a gente está falando aqui, tá? Nesse caso, realmente, as pessoas ricas, elas têm como obrigação ajudar, obrigação entre aspas, né? Elas, de alguma forma, ajudam essas pessoas mais carentes, realmente, em situações de vulnerabilidade. Não estou falando dessas pessoas, estou falando realmente das pessoas que são pobres, porque realmente não enxergam algumas coisas, que dentre elas, essas que a gente falou ontem e o que a gente vai falar hoje também e o que a gente vai falar amanhã. Então, se você tem uma pessoa conhecida, eu tenho aqui na minha família, coisas daqui que a gente vai falar que não estão ainda obedecendo, né? Ainda estão seguindo exatamente esse pensamento de pessoas mais pobres. Eu mesmo não estou 100% pleno em todas essas 15 coisas aqui que a gente falou. Das 5 que a gente falou ontem, dessas 5 que a gente vai falar hoje e das 5 que eu vou falar amanhã. Então vamos lá, na primeira. Esse é um vídeo em inglês lá da Alux, é um vídeo bem interessante. No final dessa série eu vou deixar aqui o link para você assistir, se você tiver conhecimento de inglês, tá? Mas vamos lá, a sexta coisa, eu adaptei, tá? Eu fiz uma releitura, porque lá no vídeo da Alux ele falava com relação às pessoas pobres tomam menos banho do que as pessoas ricas. Tava assim, tá? Eu coloquei aqui uma releitura que é, não cuido da sua própria higiene, né? Eu falei de uma forma geral, que envolveria não só a higiene corporal, mas também a higiene bucal. Mas enfim, seria essa situação aqui que eu coloquei. Eu adaptei para colocar de uma forma geral, não só para associar a banho, né? Por exemplo, eu sei que hoje no Brasil há regiões que está muito frio, né? E a quantidade de banhos, ela pode ser menor, tá? E eu queria acrescentar alguma coisa aqui, tá? Eu poderia dizer que nós, brasileiros, aqui somos pessoas realmente, temos fama, inclusive, de ser extremamente higiênico.
Então não existe, tá, uma correlação tão clara entre higiene e financeiro, tá? Apesar dele ter colocado isso. Por que eu digo não tão claro? Porque no Brasil a gente vê que a nossa população é relativamente higiênica, mas temos ainda muito a crescer. Mas ele coloca, enfim, de uma maneira geral, que a higiene é um fator que implica nessa questão, nessas 15 coisas que as pessoas fazem e os ricos não. Então as pessoas pobres tendem a cuidar menos da sua higiene. E aí quando eu falei lá, higiene corporal e higiene bucal também, tá? Por que isso, né? Pode ter uma explicação. E a explicação é exatamente pode ser um fator de decisão, né? A gente nunca pode esquecer que a gente pode ganhar dinheiro empreendendo ou sendo empregado. E ao ser empregado, você pode imaginar o seguinte, né? Se um gerente vai decidir por um ou outro para assumir uma posição de supervisão lá, de repente você quer contratar, você é gerente ou você é diretor. Vamos colocar, você é diretor e quer contratar um gerente. Se tiver duas pessoas muito parecidas e uma tiver menos cuidado com a sua higiene corporal, qual vai ser o critério de empate? Né? A gente já pode imaginar que vai pesar. Por quê? Você vai ter que conviver com aquela pessoa. Então, a tendência é que você não vai querer conviver com a pessoa com uma higiene corporal e bucal precária. Então, a gente pode associar exatamente a essa questão, né? Então, as pessoas pobres não cuidam da sua higiene corporal e bucal, e aí eu não estou querendo falar as pessoas pobres com sentido ofensivo, sempre lembrando, tá? Mas fique atento a isso, tá? Se você tem uma condição menos favorável, financeiramente falando, cuide da sua higiene. Não é tão caro cuidar da higiene. Então, a forma que você se apresenta pode fazer a diferença. O mesmo vale se você ainda é pobre, mas está começando a vender alguma coisa. Vamos supor, vender coisa na rua. Você é feirante, se você trabalha com feira, trabalha com comércio, a forma como você vai se apresentar, imagina, você com problema de higiene bucal e corporal, tentando vender produtos para uma outra pessoa, qual é o problema aí? Você consegue enxergar a questão? Então faz sentido isso, né? Não é uma coisa pejorativa que a gente está colocando aqui com relação à higiene. Tem uma relação. Não é tão claro, obviamente, como muitas outras que a gente vai falar aqui, mas tem. Então é mais uma dica que a gente pode seguir, né? Ele coloca, inclusive, essa questão, né? As pessoas, né, tendem a gastar menos tempo sob sua presença, no caso, a presença de pessoas que não cuidam da sua higiene corporal ou bucal, certo? Então esse é o fundamento aqui, tá? Vamos lá para a sétima questão. A sétima questão aqui essa aqui realmente é crucial, tá? Ela é válida e, sem dúvida, implica realmente na sua condição financeira, tá? Sétima, as pessoas pobres culpam as outras pessoas pelos seus próprios erros, né? Por seus próprios erros. Isso é muito comum, tá? Muito comum. Verifique ao redor, ao seu lado, né? E se existem pessoas que têm esse tipo de comportamento, de culpar, apontar para o terceiro, em vez de reconhecer o seu próprio erro e aprender com o seu próprio erro. Então faz muita diferença isso aí, tá? Então ele coloca bem assim, algumas pessoas assumem a posição de vítimas vulneráveis. Assumem, né? Isso aqui, ó, tá colocando aqui, assumem. Elas não são realmente, tá? Então aí, elas assumem a posição de vítimas vulneráveis, enquanto que outras usam como uma forma de crescimento, tá? Mas há situações em que você pode pegar aquele erro, né? Aquele erro que você, aquela situação, né? Que deu errado no momento na sua vida e transformar aquele erro em algo realmente interessante. Eu vou dar um exemplo, inclusive, comigo, né? Comigo. Para vocês, como eu falei anteriormente, eu fui fazer o doutorado no Canadá em 2015. Enfrentei alguns problemas lá, de 2015 eu fiquei até 2017, tá? 2017 não, 2018. Não consegui terminar lá no Canadá o meu doutorado, ou seja, eu cometi alguns erros lá. Mas só que os erros que eu cometi lá seria muito fácil apontar para terceiros, tá? Então, porque é o mais comum de acontecer, né? Você apontar para terceiros o problema. Mas nesse caso, não. Eu simplesmente assumi meu erro e transformei aquele erro em algo melhor, tá? E esse algo melhor surgiu exatamente aqui, a Symmetry. A Symmetry é exatamente a startup que eu sou cofundador e que desenvolve soluções baseadas em Machine Learning e ciência de dados. Tudo que eu aprendi lá no doutorado que eu estava cursando lá no Canadá e eu estou pondo em prática aqui em soluções que a gente desenvolve aqui na Symmetry. Soluções para desenvolvimento de apoio à decisão em
investimentos de renda variável, como ações, FIIs, stocks, REITs e ETFs americanos. E brasileiros também. Mas enfim, é essa história que é o ponto-chave, né? Transformar o erro em algo que vai fazer com que você cresça, né? Essa que é a situação aí chave, né? Em vez de culpar os outros, né? Assuma seus erros e crie realmente a vida que você quer, tá? Tem até uma frase que ele coloca lá: a vida não é aquilo que acontece a você, né? Mas sim a forma como você reage àquilo que aconteceu. Então, geralmente, é isso que a gente tem que seguir aí, nesse ponto aí 7, certo? Vamos lá para o oitavo. Esse oitavo aqui é muito verdadeiro, tá? As pessoas pobres não possuem economias. Quando a gente está falando aqui de economias, a gente está falando de reservas, tá? Reserva de emergência, né? Lembra que a gente está fazendo aqui no plano 5 a nossa reserva também? Inclusive, é um dos propósitos de separar parte do dinheiro aqui para fazer reserva é exatamente esse. Você entender que algo pode acontecer, né? Então, as pessoas pobres não criam essas reservas e quando acontece, é um problema. Porque, veja só, né? Vamos supor que você tem um conjunto de ativos. Isso já aconteceu comigo, tá? Então, esse conjunto de ativos, vamos falar ativos aqui, carros, pode ser casa também, tá? Casa. Não vou entrar na polêmica se é ativo ou não é ativo, né? Vamos colocar para facilitar, tá? Então, vamos supor que isso aqui, isso dá em torno de 100 mil. 100 mil, tá? Então, se acontece algum problema aqui com você, e esse problema gera uma dívida aqui de 100 mil reais também, então o que vai acontecer, tá? Esses 100 mil reais aqui que você vai precisar bancar, né? Ou você vai buscar crédito, ou você também vai se desfazer das coisas lá que você tem para poder bancar aqueles 100 mil reais. Tá? Enquanto o que acontece? As pessoas ricas, isso aqui é na versão pobre, aqui na versão das pessoas ricas, elas têm as coisas lá dela, carro, casa, etc e tal, tá? E também tem a sua reserva, né? A sua reserva, vou colocar aqui, vamos supor aqui uma reserva de 100k. E além disso, pode ter um patrimônio, inclusive, a mais, né? Construindo patrimônio, por exemplo, no nosso plano 5, a gente está construindo um patrimônio também. Vamos supor que a gente também tem aqui mais 100k, tá? Isso aqui é reserva de emergência. Então, quando aconteceu lá o problema de 100k, simplesmente a pessoa rica utiliza essa reserva, tá? Então, todo o resto do patrimônio aqui está totalmente preservado, tá? Então, essa aqui é a jogada aqui das economias, né? No caso, quando a gente está falando de economia, a gente não está falando do patrimônio, tá? Não está falando dos ativos lá como carro, casa, etc e tal, mas sim da reserva de emergência, tá? Então, as pessoas pobres não têm essa reserva. Então, quando acontece, e vai acontecer em algum momento, você vai ter que se desfazer dos seus ativos. E aí é um problema, né? Você pode, inclusive, zerar os seus ativos ou, pior ainda, ficar no negativo, tá? Então, esse que é o ponto aqui no item 8. Então, vamos lá no item 9. Item 9, tá? Esse aqui também, eu já cometi muito esse erro, tá? Usam cartão de crédito ou fazem empréstimo para comprar inutilidades, tá? Isso é bem clássico, tá? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo comigo mesmo, né? Esse aqui é um celular, né? Um Xiaomi, né? O Xiaomi, esse aqui eu acho que está em torno de 2.000, 2.500, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, se você tem um celular hoje, por exemplo, eu tenho um celular que custa 2.000 reais, e é caro ainda, né? Eu só comprei por 2.000 reais porque ele tem recursos que eu trabalho na parte digital, marketing digital, trabalho com soluções digitais, trabalho na internet, e eu precisaria realmente de um celular melhor. Mas se você tem lá esse celular que custa 2.000 reais, e aí vamos supor que houve um lançamento de um novo celular, ou você pode de repente pensar, não, eu vou comprar um iPhone. Nem sei quanto custa um iPhone hoje, mas eu acho que deve estar na casa aí dos 8 ou 10 mil reais. Vamos colocar aí 8 a 10 mil reais, tá? Então, o que seria uma diferença enorme aqui que eu estaria pagando por algo que eu não preciso, uma inutilidade. Porque se esse celular de 2.000 reais já resolve meu problema, para que comprar um de 8 até 10 mil reais para resolver o mesmo problema? Tá? Então, é essa a questão. E mais ainda, poderia colocar em uma situação pior, né? Que seria uma pessoa
E aí é uma pessoa pobre que comprando um celular, um iPhone, compra lá, sei lá, em 10 parcelas, 20 parcelas, 24 parcelas, não importa. É uma infinidade de parcelas aí que nunca acaba e divide tudo lá para poder bancar aquele celular, né? Aquele celular que é inútil para a pessoa. Se uma pessoa ganha R$ 1.000 e compra um celular, sei lá, de R$ 2.000, ela não precisa, eu tenho certeza que ela não precisa daquele celular de R$ 2.000. Mas se a gente for verificar, isso acontece. Isso vale também para a classe média. A classe média se mete a comprar iPhone, não, lançou o iPhone 12 Pro, Max, etc e tal, quer comprar aquele lá, tá? Por quê? Para mostrar, né? É uma total inutilidade você usar o cartão de crédito para comprar esse tipo de coisa. E a outra também, empréstimo, né? Usa empréstimo para comprar essas mesmas inutilidades, né? Ficou com a dívida no cartão, daí pega o empréstimo exatamente para bancar essas inutilidades. Tem uma frase interessante que também é colocada lá no vídeo que se você não consegue pegar aquele dinheiro daquele empréstimo e transformar em dinheiro maior do que aquele empréstimo propriamente dito, né? Então você não deveria ter tomado aquele empréstimo. Então, empréstimo seria com esse propósito, né, de transformar em mais dinheiro e não em comprar inutilidades. As empresas, elas fazem isso, né? Elas emprestam dinheiro do governo, emprestam de banco, etc e tal, para criar maior riqueza acima daquele empréstimo que foi conseguido, certo? Então, esse é o ponto 9 aqui. Vamos lá, o último ponto 10. O 10, esse aqui é clássico, né? Tendem a ter mais filhos e também mais cedo, tá? Não só mais filhos, mas também mais cedo. Sempre reforçando, não só pessoas pobres, também as pessoas da classe média também encontram essa mesma situação. Então, isso aqui ele colocou até uma estatística interessante, que cada filho ou filha, não importa, né? Custaria lá $250.000. Vamos arredondar aqui para cá, para R$1 milhão. Vamos colocar na classe média, né? Eu fiz por alto também esse cálculo, R$1 milhão para cada filho, tá? Isso na classe média. Obviamente, se você na classe mais que recebe menos, com menos recurso financeiro, pode até colocar filhos na escola pública, mas vai haver um grande gasto ainda em alimentação, vestuário, comida, né? Então, há ainda esse grande gasto mesmo que você receba menos e não coloque seus filhos na escola pública. Tem plano de saúde, não vou colocar plano de saúde, então vai também gastar com remédio. Então não tem como escapar, vai ser um gasto realmente muito grande cada filho que você tiver. Então não pode esquecer isso, eu tenho 2 filhos, eu sei realmente do que eu estou falando. Né? A gente não está levando em consideração a questão do amor aqui pelo filho, não é isso, tá? E sim realmente a realidade dos gastos. Eu tive meu filho, eu acho que quase 30 anos, então nessa faixa você de repente já até construiu um patrimôniozinho. Mas fique atento também com relação a essa questão. Isso realmente pesa mesmo no orçamento. Certo, pessoal? O vídeo de hoje foram essas mais 5 coisas que as pessoas pobres fazem e os ricos não fazem, até a gente completar as 15 que a gente vai falar amanhã. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui, comentar, compartilhar com seus amigos que de repente tem algumas dessas coisas aqui que a gente citou. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.